Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta tarde. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4. É uma passagem bem conhecida, né? Mas a palavra do Senhor sempre tem Ele sempre tem o que revelar para nós, né? Ela não se renova porque ela não fica velha. Então, todo dia a palavra ela é nova. Todo dia tem revelação para mim e para você. Se todo dia a gente lê o mesmo salmo, a cada dia vai ser aplicado de uma forma, o Senhor vai se revelar de uma forma, né? Vai tratar conosco. Irmãos, eu amo a Bíblia. Meu Deus do céu, o que a Bíblia faz com a minha vida, na minha vida e pela minha vida, é algo que eu não sei dimensionar, né? A Bíblia, ela nos limpa, ela nos lava. A Bíblia, ela nos dá um padrão de conduta. A Bíblia, ela nos anima, porque tem momento que ninguém consegue nos ajudar, mas a palavra do Senhor, ela nos norteia. Na Bíblia tem conselho para tudo, irmão. Tem conselho de como andar, de como comer, de como se vestir, de como se portar. Na Bíblia tem promessas que o Senhor deixou para nós. Então, até para orar, a Bíblia é boa. Porque a gente evoca. A irmã Márcia estava aqui orando e dizendo: Deus, tu prometestes a Abraão, Senhor, abençoar as famílias da terra. Senhor, queremos aqui tomar posse dessa palavra, porque fomos adotados, fomos reconciliados, e as palavras que o Senhor prometeu a Israel é para nós também. Então eu amo, irmãos, esse livro, ame a Bíblia. Leia a Bíblia. Precisamos, né? E eu louvo a Deus. Não vou dizer que eu tenho orgulho, porque se você ler a Bíblia, você sabe que a gente deve abolir essa palavra. Mas eu louvo a Deus por estar numa igreja bíblica, né? Por ser liderada por pastores que amam a palavra e que difundem essa palavra e que nos incentivam, aleluia, a buscar e a conhecer essa palavra. Eu louvo a Deus por esse novo tempo para nós mulheres, que podemos desfrutar, que podemos pregar, que podemos estudar mais a palavra, né? A exemplo aí da leitura graciosa, que a gente conhece tanta coisa boa. Então eu louvo ao Senhor, eu agradeço. Sabe por que eu agradeço? Porque tem muita gente, nesse momento, que não pode andar com uma Bíblia na rua. Tem muita gente nesse momento que está lendo a Bíblia para decorar, porque não pode andar com uma Bíblia na bolsa, com um aplicativo de celular. Tem países que a Bíblia é proibida, e eu e você tem a oportunidade de ler, de se alimentar. Olha, irmãos, se Jesus não guardar a gente antes, vai chegar dias aí que a gente não vai poder mais andar. A palavra está se cumprindo. E a gente perde muito tempo, né? De vir a uma escola bíblica dominical, né? Dia de domingo, né, irmã Márcia? A classe das preciosas está aqui esperando vocês, né, queridas? Está tudinho aqui, suas aluninhas, viu? Tem várias. Povo que gosta da Bíblia. Quem gosta da Bíblia, consequentemente, gosta de orar, gosta de estar junto, gosta de buscar o Senhor. Porque a Bíblia é esse livro que eu vou passar a tarde todinha só falando da Bíblia. Vamos ler lá. João, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Quando ele soube disso, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, quer dizer, do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber. Pai querido, lemos a tua palavra, Senhor. Deus, aplica Espírito Santo em nossos corações, trazendo à memória situações e fatos que essa palavra possa ser aplicada. Senhor,
que ao ir para casa, ao amanhecer, durante essa semana, esta palavra remova o nosso interior, limpe, trate, aviva-nos pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Leva todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo, tira do nosso meio, Senhor, aquilo que não vem de ti, toda distração, Senhor, todo espírito ansioso, todo pensamento cocheante, Jesus querido, o Espírito Santo vem aplicar esta palavra em nós, Pai amado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. É uma passagem bem conhecida, né? Quem aqui nunca ouviu falar da passagem da Samaritana? Eu acho que todo mundo já ouviu, né? Bem conhecida. E eu, particularmente, eu amo as mulheres da Bíblia. Eu amo estudar sobre elas. Eu amo ler sobre elas. Principalmente as anônimas da Bíblia. Né? Que assim como eu e você, talvez não vamos ter o nosso nome na história, como Sara, como Rebeca, como Débora, como Esté. Mas Jesus não só usa aquelas que têm nome, não só usa aquelas que estão no palácio como Esté. Jesus não só opera e não só encontra e não só se utiliza de grandes mulheres. A exemplo, estamos na nossa leitura graciosa estudando as mulheres improváveis da Bíblia. Mulheres que a sociedade não dava nada, mulheres que às vezes ninguém nem sabia o nome, mas que Jesus mudou a rota para encontrá-las. Que Jesus se importou. Oh, amadas, quando eu leio isso aqui, eu já me alegro porque eu entendo que Jesus, ele se importa conosco. Mesmo sendo mulheres, com os nossos hormônios, com as nossas TPMs, às vezes com as nossas oscilações de humor, com os nossos complexos, porque essa mulher ela tinha um complexo terrível que eu vou falar mais na frente. Mas Jesus, ele não só se importa, como também, aleluia, tem o interesse de nos encontrar e nos tratar. E a palavra começa aqui, o capítulo 4, falando de uma confusão que se criou em torno de Jesus. Primeiro começa uma confusão, né, em torno de Jesus, porque Jesus estava batizando mais do que João. E é tão interessante que se cria uma confusão em torno de Jesus, mas Jesus não tinha nada a ver, porque nem era Jesus que estava batizando, assim disse o texto. E é diferente com a gente. Às vezes se cria confusão conosco, ao nosso redor, que a gente não tem nada a ver. Não é? Cria-se confusão envolvendo o nosso nome, envolvendo a nossa fala, envolvendo a nossa presença, e a gente não tem nada a ver. Ilka, e quando isso acontecer, faça como Jesus. O que foi que Jesus fez? Ele estava, o texto vai dizer, o 3, ele deixa a Judeia e se retira para a Galileia. Eram 3 províncias, tá? 3 povoados, 3 conjuntos de cidades. A Judeia aqui embaixo, Samaria, o povoado de Samaria, que eram várias cidades aqui no meio, e a Galileia lá em cima. Então, ele sai da Judeia, passa por Samaria para ir para a Galileia. E essa atitude de Jesus já nos ensina que tem momento que a gente não pode ir para cima da confusão. Tem momento que a gente tem que retirar-se. Ô irmã, me diga, Jesus tinha poder de dizimar aquele povo que estava falando dele? De dizer, morre tudinho. Ele tinha poder de enfrentar e de desfazer qualquer argumento? Tinha. Se ele tinha esse poder, se retirou, imagina eu e você. Que às vezes a gente não tem poder de desfazer argumento, que às vezes a gente não tem poder de fazer, que às vezes quando a gente fala só faz piorar o negócio. Então eu venho da parte de Deus trazer uma mensagem para você nesta tarde. Quando o negócio apertar, quando a confusão se levantar, se retire. Ei, brecamanaia sou. Oh, querida, às vezes fugir, sair, não é sinal de fraqueza, é sinal de força e de inteligência. Aí Satanás, ele gosta de ir na nossa vulnerabilidade. Tu vai ficar calada, é? Tá aí teu nome jogado, a confusão todinha. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem séria para vocês.
Nós somos seres que o nosso cérebro ele tem uma tendência a se inclinar para proteger a nossa reputação. Sim ou não? A todo custo a gente quer proteger. Eita, estão falando de mim. Eita, disseram que meu filho bagunçou. É comigo, é para mim. E mulher que é brincadeira, porque o menino atravessou a rua, o carro pegou, ninguém nem olha com quem o menino estava. A culpa é de quem? Olha para aí, a mãe, que mãe demente. Às vezes está com o pai ou com a tia. Não é assim. A coisa não já vem direto para o lado da gente. O menino dentro de casa, às vezes está nas drogas, às vezes saiu. As pessoas nem sabem de que se trata. De quem é a culpa? Da mãe. E às vezes a gente cai na besteira de querer proteger a nossa reputação. É errado? Não. Mas tem momentos que quem vai proteger a nossa reputação é Jesus. A gente vai viver de acordo com... Mas ele... Ei, peraí, deixou? Nem um extremo, nem o outro. Ele só protege a reputação de quem anda assim com ele. Ele só protege a reputação de quem obedece à palavra dele. Não é você fazer o troncho e dizer, Jesus vai cuidar da minha reputação. Vai não, viu? Ele se retira. Ele sai. Quando ele vê o ninho, o negócio acontecendo. É melhor eu sair. Ô, irmãs, como precisamos de sabedoria para entender. Caleb disse assim, olha, há 45 anos atrás, eu recebi uma promessa. E eu já estou com 85, não foi assim? Já estou com 85, então faz 40 anos que eu tenho o mesmo vigor, que eu tenho força. Para quê? Para entrar e para sair. Às vezes a gente só tem força para entrar, para ir adiante. Eu vou, deixa que eu falo. Oxe, deixa o negócio é comigo. Quem é você no meio da confusão? Quando o negócio acocha, o que é que você faz? Amadas, o Senhor Jesus, Ele é modelo para nós. E Ele nos chamou para sermos apaziguadores. Pessoas que promovem a paz. A Bíblia diz, bem-aventurados os que promovem a paz. No meio da nossa... Eu vou aplicar para mim, para vocês não dizerem que... No meio da minha parentela, quando o rebuliço acontece, será que alguém... Vou lá dizer a Ilka, porque Ilka tem um dom de acalmar um negócio. Ilka tem um dom de desfazer, de puxar um para um lado, um para o outro. Ou será que quando a confusão começa, eu vou ser aquela que toca o fogo? Nem vai, visto que ali é boca de confusão. Quem somos nós? Oh, querida, o Senhor Jesus quer nos chamar a atenção para dizer, olha, tem algo tão especial reservado para você. Mas eu preciso que você feche os olhos para as caretas de Satanás. Eu preciso que você não ceda à distração do inimigo. O inimigo, quando sabe que está perto da vitória, porque às vezes ele sabe. Sabe por quê? Porque ele vê o movimento nas regiões celestiais. Ele vê o que está acontecendo ao nosso favor. E a gente não sabe, a gente está ali desligado. E Jesus trabalhando, e Jesus movendo, e Jesus aplacando a fúria dele. Aí ele vê. Eita, está perto da vitória. O que é que às vezes impede a nossa vitória? Nosso comportamento. Aí o que é que ele vai fazer? Nos distrair. Tirar o nosso equilíbrio. Nos tirar do foco. Aí parece que o menino adivinha, as crianças adivinham, fica daquele jeito para você dizer o que não presta. O marido parece que vem inspirado às vezes com as palavras que para a gente sair do lugar. Mas você está aqui nesta tarde e você está segurando a palavra do Senhor para você. Se retire, recue, dê um passo atrás. Eu amo o rei Davi porque ele sempre que ia para a guerra ele pedia instrução. Ele dizia, Senhor, devo ir? Aí o Senhor dizia, vai. Devo ir? Vai. Aí foi para o Vale dos Refaíns lutar contra os filisteus. Devo ir? O Senhor disse, vai. Ele foi e venceu. Volta outra tuia de filisteu de novo. Talvez se fosse Ilka, vou nem perguntar, porque com certeza o Senhor já me deu vitória, Ele é comigo, eu sou a preferida de papai. Ele fez assim? Não. Senhor, estão lá de novo, eu vou. Aí Jeová disse, vai não, dá a volta,
por trás da copa das amoreiras. Recua. Recua, porque o meu exército vai adiante de ti. E quando tu escutar o barulho das folhas, quando as folhas começarem a balançar, é um sinal que eu terei ido adiante de ti. Ei, a copa da amoreira vai balançar, sem você precisar fazer nada. E o Senhor vai adiante, Ele vai pelejar, Ele vai dizimar o teu adversário. Ei, te camante, agora você precisa dar a volta, recuar, ficar quieta, ficar em silêncio, vigiar e orar mais. Sabe o que é interessante dessa passagem das amoreiras? Na primeira vez que Davi foi, Davi não conseguiu tomar algumas cidades. Mas dessa vez que ele foi, a palavra vai dizer, eu acho que é 1 Samuel 16. Dessa vez que ele recuou, deu um passo para trás, a palavra diz que ele tomou todas as cidades que estavam sob o domínio dos filisteus. Quando você recua, nenhuma unha fica lá. Quando você atende a ordem do Senhor, eu quero dizer a você que não vai ficar menino, não vai ficar marido, não vai ficar ninguém na posse do teu inimigo. O exército do Senhor te ajudará. Não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar carro para servir a cão. Eita, camancho, não vai ficar tua mesa para estar oferecendo banquete. Ei, não vai ficar nada. É teu. E se é teu, Deus tem o interesse de cuidar. Agora, nessa tarde, qual é a receita? Recuar. Vamos para o restante da passagem, que eu quero falar da mulher. Aí a palavra diz, cria-se uma confusão. Alguém ouviu dizer que Jesus estava fazendo, mas Jesus não estava. Jesus, como não era homem de estar com conversinha, disse, não, vou me retirar. Aí se retira e vai embora para a Galileia. E é interessante que no caminho ele teve que passar por Samaria. Tinha Samaria a cidade e tinha a província de Samaria, que era como se fosse um conjunto de cidades. A cidade que ele encontra a mulher samaritana não foi na cidade de Samaria. Se a gente for para o texto, capítulo 4, versículo 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sicar, que é a mesma Siquém. Siquém, as irmãs aqui que gostam da Bíblia vai lembrar que foi aquela cidade que foi deflorada, né? A filha de Jacó, Diná. E ali os filhos de Jacó tramam aquela armadilha para os siquemitas. Né? As irmãs vão lembrar, não vou entrar no detalhe, mas é essa cidade de Siquém. Então, não é apenas por esse fato, tá? Mas já havia uma rixa entre os samaritanos, entre os siquemitas e os judeus. Os samaritanos, quando o reino foi dividido, eles se prostituíram, eles se relacionaram com outros povos. E os judeus os consideravam imundos. E quem eram os judeus, quem eram os israelitas, quem era o povo hebreu? Tem gente que tem essa dúvida, né? O povo hebreu é o povo do tempo de Abraão, que até hoje tinha aquele nome. Por quê? Porque das cercanias de Éber é de onde Abraão vinha. Então, antes de Jacó nascer, não era chamado povo de Israel. Só é chamado povo de Israel depois de Jacó, porque Jacó tem o seu nome mudado para Israel, não é assim? Era o povo hebreu que chegou no Egito, o povo hebreu. Aí a família de Jacó se reúne ali, os seus filhos se multiplica, é liberto, vai tomar posse de Canaã. Aí são chamados israelitas, né? O povo de Israel, os filhos de Jacó. Posteriormente, esse reino que o último rei, Salomão foi o último rei, eu acredito, do reino unificado, esse reino é dividido.
Aí fica o reino de Israel, o reino do norte, que a capital era Samaria, e o reino de Judá era o reino do sul, né? Que a capital era Jerusalém, cidade tomada dos jebuseus por Davi. Então, depois de Davi e Salomão, o reino é dividido. Aí ficou aquelas duas capitais, Samaria, do reino do norte, e Jerusalém. Os judeus os filhos de Judá, o povo do reino do sul. Amém? Eu gosto de explicar para que a gente entenda porque os judeus, o povo do reino do sul, não gostava dos samaritanos. Os samaritanos, minha gente, era o povo de Israel. Eles não eram estrangeiros. Samaria era a capital do reino do norte, que era Israel. Porque quando a gente fala samaritana, eu já vi até gente assim, às vezes de forma imprudente, chama a outra do marido, é aquela samaritana. Vocês já viram? Né? Não chama. Mas samaritano era também povo de Deus. Agora, se contaminaram, porque se relacionaram com outros povos. E aí o povo lá de Judá, que foram fiel à casa de Davi, que é onde teve a maior parte de reis bons, que não idolatraram tanto quanto o reino do norte, eles não gostavam muito, mas eram todos irmãos. E essa mulher, ela era samaritana, ela era do povoado de Samaria. Veja, isso que eu estou relatando de reino do sul e reino do norte, é ali do tempo de Davi e Salomão para cá. E essa história se passa nos tempos de Jesus. Centenas de anos, a rixa ainda permanecia. Aí Jesus, ele passa, né, na cidade de Sicar. Veja, Samaria o povoado de Samaria ficava no meio, entre a Judeia e a Galileia. Jesus tinha que passar pelo povoado de Samaria, mas ele muda a rota para passar em Sicar. Sicar não era necessariamente a rota dele, principalmente aquela hora da tarde. Mas ele sabia que havia uma mulher que precisava de uma cura. Ele sabia que havia uma pessoa que precisava ter a história mudada. Oh, querida, o que Jesus ele pode fazer por amor a nós, por amor às nossas vidas, para nos resgatar. Olha, o que através das tuas orações, Jesus pode fazer por amor aos teus filhos, por amor ao teu esposo, por amor à tua parentela. Ele muda a rota. Ele desfaz planos, ele traça uma rota nova para que você seja encontrada e para que os teus sejam abençoados. Então, João 4:4 diz que no caminho teve que passar por Samaria para encontrar essa mulher. Tem pessoas que estão doentes e não sabem. Essa samaritana, ela tinha doenças, mazelas. A primeira delas, é claro, o pecado. E por causa do pecado, ela tinha outras doenças que não sabia. Essa mulher tinha um complexo de inferioridade. Essa mulher tinha a paternidade ferida. Por isso que ela tinha problemas com os homens, problemas para se relacionar com os homens. Mas chegou o sétimo, que era Jesus. E o sétimo é o número da perfeição. Com Jesus, a vida dela muda. Essa mulher tinha um complexo, uma raiz de rejeição terrível. Todos de Samaria tinham, porque eram veementemente rejeitados pelos judeus. E ela ainda mais por causa da vida que levava. Mas ela não sabia que tinha todas essas doenças. Ela achava que o problema dela era ser samaritana. Ela achava que o problema dela era ter nascido em Samaria. Mas quando Jesus chega, ele muda a história. Não interessa onde nasceu, a família que faz parte, o passado. Quando Jesus encontra essa mulher, o testemunho dela passa a falar mais alto que o passado dela. Não, eu acho que você não entendeu. Quando Jesus encontra uma vida, o testemunho fala mais alto do que o passado. Aleluia. Essa mulher tinha 6 maridos, irmã.
Agarrava um, soltava outro, agarrava o outro, soltava o outro. 6 maridos. Que passadozinho, hein? Mas quando Jesus encontrou com ela, que ela começou a testemunhar, as pessoas criam mais no testemunho do que no passado. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei qual foi a família que você nasceu. Você não nasceu na família errada. E o caso, porque a senhora não sabe onde foi. Não. Eu digo com categoria, você não nasceu na família errada. Tem um propósito de Deus. E quem sabe Ele quer te levantar como missionária para ganhar a tua família para Jesus. Quem sabe através de você, Ele vai mudar a história da tua família. Mas como eu estava dizendo, ela não sabia. A mulher do fluxo de sangue, ela estava doente, sim ou não? Sim. Ela sabia de sua doença, sim ou não? Sim. O que foi que ela fez? Foi correr atrás de solução. Bateu em várias portas, né? Procurou, gastou tudo que tinha, até que Jesus foi a sua última solução. Mas a samaritana não sabia da doença que tinha. Aí eu acho tão lindo trabalhar de Jesus, que se você sabe o que tem e pode buscar ajuda, Jesus não vai ao teu encontro te curar. Ele vai permitir que você vá buscar ajuda. Mas se você não sabe o que tem e vive angustiada e vive dolorida, não se preocupe, porque Ele muda a rota para te encontrar. A cura vem ao teu encontro. E Ele sabe que hoje chegaram pessoas aqui que não tem mais condições de buscar ajuda. Você chegou ao poço de Jacó. Você chegou ao lugar certo. Tem cura para você. A cura vai lhe encontrar. Irmã, Jesus é lindo. Ele não tinha só um padrão de operar. Tem gente por aí que quer dar um padrão a Jesus, não é? Quer botar Jesus numa caixa. Não, só vai se for assim, nesse modelo, nesse formato, nesse tamanho, desse jeito. Com Jesus não é assim, não. Se tinha uma que podia buscar a cura, ele, venha que você vai ser curada. Mas tinha uma que não podia ir buscar, ele foi ao encontro. Não se preocupe que ele vai ao encontro daquele que não pode buscar a cura. Se tem alguém que você está orando, que você está clamando, não tem gente que diz, meu Deus, era tão bom que fulana fosse na igreja. Era tão bom que, meu Deus, era tão bom que ela estivesse vivendo isso que eu estou vivendo. Ore, porque a cura pode encontrá-la. Oh, querida, nós servimos a um Deus do impossível. Não há barreiras para o nosso Deus. Ele pode usar alguém lá e promover a cura, e promover a libertação, e aleluia, e quebrar as correntes, e quebrar as cadeias. É tão interessante quando Jesus conta as parábolas. O filho pródigo, ele foi com as próprias pernas, sim ou não? O pai foi buscar ele, caiu em si, preciso ir ter com o meu pai. Mas tem situação que o negócio é mais complicado. Tem situação que o negócio é mais difícil. A ovelha perdida, ela estava o quê? Ferida. Ferida. Sem condições de chegar aqui para pedir ajuda. Tem tantas pessoas que você conhece, porque você já está aqui. Quem sabe chegou ferida, mas chegou. Tem tanta gente que você conhece que não tem condições de chegar aqui. Mas eu quero dizer que papai, o bom pastor, ele vai ao encontro. Amadas, tem tanta gente aqui dentro, mas que está ferido. Que é uma ovelha ferida. Mas o bom pastor, ele vai ao encontro. Ele vai buscar. Assim como Jesus foi ao encontro dessa mulher. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. E Jesus vai ao encontro dessa mulher. Essa mulher carregava o estigma de ser samaritana. Esta mulher, ela já se sentia rejeitada. E eu vou caminhar para o final falando desse mal. Um dos males que essa mulher tinha e que a cura a encontrou. A raiz de rejeição.
Quem aqui nunca foi rejeitado? Não existe. Jesus foi rejeitado? Sim ou não? Isaías 53 diz, era rejeitado, o mais vil entre os homens, não havia beleza nem formosura. A rejeição, amadas, é uma das armas preferidas de Satanás para nos ferir. Essa mulher, ela tinha um complexo de rejeição. Por quê? Por causa do povo que ela veio e por causa da vida que ela tinha. Mas Jesus, ele chegou para encontrá-la e curá-la daquele mal. E eu queria falar um pouquinho sobre a raiz de rejeição. É uma das armas preferidas de Satanás. Por quê? Como vocês sabem, eu sou terapeuta. E na terapia sistêmica, né, familiar, eu sou terapeuta sistêmica familiar. E uma das necessidades básicas do ser humano é pertencer, é ser aceito. A gente ama, tá aqui tudinho bonitinha, de blusinha, de coisinha. Estão aqui na Unifé, tudo sentadinha. Vocês estão felizes por estar aí? Vocês estão pertencendo a um lugar. Vocês estão sendo aceitas em um lugar. É tão ruim, né? Tem uma conferência, meu Deus, minha blusa, esqueci de botar o nome, está todo mundo de fardinha e eu não estou. Não é ruim, irmã. Ainda bem que tudinho pediu os vestidinhos, não foi? Graças a Deus. Mas não é ruim. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou para nos relacionarmos. Então, a gente tem a necessidade de pertencer a algum lugar. Pertencer a uma família, ter um pai, ter uma mãe. E aí já começa as disfunções. Por quê? Nem todo mundo conviveu com o pai. Todo mundo tem pai, mas nem todo mundo conviveu. Não é assim? Nem todo mundo conviveu com uma mãe. Então, nessa raiz, já começam os complexos de rejeição. E a raiz de rejeição, ela começa com um fruto que é plantado por Satanás. E eu digo a vocês, viu? Essa raiz, esse complexo, começa antes mesmo da pessoa nascer. Essa mulher, qual era uma das maiores dores dela? Ser o quê? Rejeitada. Mas qual era a origem dela? Samaritana. Essa questão de Samaria, foi quando ela nasceu ou foi antes? O problema nem era dela, mas ela já entrou no problema. Às vezes somos afetadas, passamos a vida, nos sentimos rejeitadas por coisas que nem é da nossa alçada. Foi um familiar, foi um pai que foi ausente, foi um avô, foi uma família que vivia em desamor e a gente já nasce no meio do problema, não é assim? O problema dessa mulher nasceu antes dela e ela não tinha culpa de estar ali. Mas eu louvo a Jesus que Ele liberta. Mas eu quero, só para eu concluir o raciocínio falando sobre a raiz de rejeição, começa com uma semente. E pode começar com o bebê ainda no útero. Pais que se divorciam, mães e pais que não gostam do sexo do bebê. Nasceu o menino, gravidez indesejada, um luto, uma morte. Então, no ventre, o bebê sente tudo isso. Irmã, e que história é essa? Isso é científico, isso é bíblico. Vou pela Bíblia. Onde foi que João Batista estava quando sentiu a presença do Espírito Santo pela primeira vez? Sim, no ventre. Sentiu. Se no ventre uma criança pode sentir a presença do Espírito Santo, pode sentir a presença do mal, sim ou não? Pode. O tormento, porque Satanás tem um interesse em, desde muito cedo, macular uma vida. Pode ver o que está acontecendo por aí. É as crianças que ele quer. Ele não quer a gente que... Ele quer também, mas o interesse maior dele é as crianças, porque quem ganha uma criança, ganha uma vida toda para Jesus. Não é não, tia Adilene? Por isso que precisamos atentar para as nossas crianças. Eu estudei psicoembriologia. Há uma troca, amadas, de 300 litros de sangue entre a mãe e o bebê. Vocês sabem, quando a gente se aperreia, ou quando a gente se alegra, ou quando a gente se entristece, para onde vão os nossos hormônios? Para o sangue. Cortisol, endorfina, serotonina. Vai para o sangue. É por isso que quando tem gente que se aperreia, a diabetes sobe. Não é assim?
o corpo tem alguma coisa, muita adrenalina, coração acelera, a palma da mão fica fria, a barriga fica gelada, as pernas tremem. É uma emoção, mas afeta o corpo. Cada dia mais vemos pessoas com problemas psicossomáticos. O que é que quer dizer isso? Problemas psíquicos que afetam a soma. O que é soma? O corpo. Quem aqui não se aperreou tanto que o oi ficou tremendo? O oi vira, fica tremendo, a voz falta, fica engoiando, a pressão sobe. Você não sofreu o dano no corpo, você sofreu na mente, mas vai direto para onde? Para o corpo. O corpo sente, queridas. Deixa eu dizer uma notícia a vocês aqui. Hormônio não é demônio. Sabiam disso? Agora, o demônio pode usar o hormônio para nos afetar. Tem muita coisa que acontece que é o nosso corpo e a gente está atribuindo a ele. Quando a gente não nos conhece, a gente vira presa fácil, porque ele usa o nosso corpo contra nós. Deus criou essas emoções para nos proteger. Sim, a Bíblia diz que até a tristeza ela é boa. Coríntios diz ou não? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, ela é boa. Não em excesso. Mas o que é que a tristeza faz conosco? Eita, errei. Fiz besteira, Senhor. Preciso corrigir. A tristeza, ela nos faz recalcular a rota. A gente fica sem dinheiro, fica liso, fica triste ou não? Preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Vou fazer um docinho, vou fazer uma marmita, vou fazer... A tristeza, ela foi criada para nos tirar do lugar. Porque se a tristeza não vem, a gente fica lá conformadinho. Então, os nossos hormônios, as nossas emoções foram criadas para nos proteger.